Mas o Natal de 1947 não Foi deve péssimo. ter sido nada fácil para muitas famílias. Não, muitas famílias terão tido o pior Natal das suas vidas. Estamos a recuar precisamente 60 anos. Deu-se o maior acidente no que diz respeito a naufrágios. Foi no nosso país, perderam a vida 152 pessoas. Neste caso, pescadores, homens ligados ao mar desde sempre. É caso para dizer que o mar, para muitas famílias, serve de berço e de tumba. Temos aqui connosco alguns convidados, sobreviventes deste naufrágio, ou então pessoas que perderam familiares queridos. Podemos começar já pelo nosso primeiro convidado. Pelo mestre Veluda, seja bem-vindo, mestre. Vamos recuar 60 anos. Tem hoje 78, 78. na altura 18. Tinha 18 anos. E como é que tudo aconteceu? De que é que se lembra desse dia, mestre? E eu vou contar aquilo que me lembrei. Sempre, nunca mais me esqueceu. Então nós fomos para o mar de madrugada, nós e muitos barcos. Saíram muitas embarcações nesse dia? Muitas embarcações nesse dia. E quando veio o dia já estávamos em Aveiro, na direção de Aveiro. Mas o mar estava calmo Mas quando vocês saíram? o mar estava com uma maresia grande. Era muito mar, uma vaga muito grande. Então, e mesmo assim vocês arriscaram? Estava era calminha, não tinha vento nenhum, estava calminha. Nós fomos indo. Os barcos todos a andar para o sul, sempre para o sul. Partiram de Matosinhos? Pois, partimos de Matosinhos. Terra Sempre de ao sul. A procura da pesca que era a ver Claro. ver coelho. Ou por os pássaros, ou por as gaivotas, ou por os mascates. Elas dão sinais, não é? Pois. E a gente que lá, sempre ninguém encontrava nada, continuava. Quando nós chegámos perto do monte, já tinha vento de terra suestão. Já tinha vento sueste. Mas o mar continuava a ser um mar, uma vaga muito grande. Vocês começaram a ficar com medo quando começou o vento? Ainda não tivemos muito medo. Até que estavam habituados, um pescador está habituado e conhece o mar através dos ventos Depois, também. a gente ouvia os velhos antigos a dizerem se o vento rondar para o noroeste, que a gente ia ter problema. Lá para o norte, um bem para o norte, outro bem, e eu olhei para baixo, e lá perto da Figueira, eu vi barcos lá, para razonar água. Um conheceu que era o São Salvador, que era um barco a fogo que também afundou. Esse também ficou lá. E viemos vindo. E então nós a vir para o norte, a Maria Miguel ia para o sul a meter as geladeiras, para ir para o sul baixo. Ou seja, vocês começaram a fugir, não é? E ele ainda ia. Alguns Ainda ia. ao encontro... E alguns homens antigos, velhos, diziam, já estou para onde é que vai? Ele é maluco. Um temporal deste, se vira para o noroeste, morre metade dele. Está a perceber? E eu ouvia, que eu era novo, não é? Estava a aprender tudo com os mais velhos. Hoje, eu ia botar sentido. Quer dizer, eu quando vejo a terra, não é? A gente viemos sempre para o norte, quando chegámos à beira, o vento já era de fora. E nós vínhamos ali atrás da chaminé, ali à revesta, não é? O vento começou a andar para aquele lado e o mar já vinha para dentro do barco. E então a gente fugimos para o outro lado. E vocês salvam-se deste naufrágio. Ao mestre Veluda, não nos leva a mal, mas é que nós temos que avançar na história porque temos que ouvir todos os convidados. Vocês, portanto, sobrevivem a este naufrágio porque fugiram a tempo dele, não é? Sim, nós fugimos e fugimos por fora. Claro. E atrás de nós e os outros vieram todos por fora. Perderam mais por terra, está a perceber? Exatamente. E o mar por terra... Aliás, é bom lembrar que naquela altura nenhum de vocês, ou poucos, seriam aqueles que saberiam nadar. Portanto, mesmo que caíssem à água, portanto, alguns poderiam saber nadar, mas não adiantava nada ao nadar. ninguém sabia nadar. Não adiantava nada. E não adiantava nada dadas as vagas, não é? Da maneira que estava aquele mar e tudo, eu nunca tinha visto aquilo. Perdeu alguém de família? Não perdi, por acaso, não perdi ninguém. Mas perdeu amigos, pessoas que conhecia. Amigos, muitos amigos. E foi uma desgraça vivida em Matosinhos, portanto, há 60 Eu nem queria anos. que falassem nisso. Ainda hoje magoa. Depois, Mestre Cheta, que idade é que tinha quando se deu este naufrágio? 22. 22 anos. Tinha Portanto, vindo- nasceu tinha e vindo cresceu eu. no mar, não é? O seu pai também já era pescador? Ok, eu fui para o bar com 13. Com 13 Fui para o bar anos. com 13 e deixei quase aos 61, que eu deixei. Então não teve medo de voltar ao mar depois disto, mestre? Não havia outro ofício, era a pesca. Quantos dias depois voltou ao mar? Mas foi logo no dia a seguir? no outro? Era logo no dia a seguir, O naquela naufrágio foi altura não havia 47. outra maneira. E eu andei sempre até 86. Aliás, isso sempre aconteceu nas vossas famílias de pescadores. Portanto, mesmo que morresse um pai ou um filho, no dia seguinte ia-se para o mar, que era o sustento da E família. de que é não que se lembra deste dia, mestre Olha, Cheta? e este barquinho está aí, Sim, o Senhora das Neves. Saí da Neves, era eu que andava lá. Sofremos desde das 5 menos 20 à Figueira da Foz, estávamos a 68 milhas. De Leixões à Figueira são 66 milhas, mas nós nem estava por lá umas 2 milhas. Era 5, demos
demos 3 lanços, apanhámos 400 gramas de peixe. Nós aí para lá, a nossa Faustina, que era o Pinhal, o mestre, e ele, o Salvador, tinham muito peixe porque chegaram cedo e apanhar o peixe folgado e apanhar o peixe. Depois o peixe começa a espalhar e nós demos, para apanhar 400 cabaças, foi preciso dar 3 lanços. Mas, ó mestre, vocês conseguiram salvar-se também porque fugiram com uma embarcação do mestre Veluda? Saíram mais cedo do mar e por isso se Nós salvaram? saímos, era 2h30 da manhã, do domingo para a segunda, para o mar. Iram a tempo. Não, nós Apanharam a borrasca. apanhámos todo. E chegámos a Leixões, era 5h20 da manhã. 5h20, Mas apanhámos todo. as ondas passavam por cima do barco? Ui, Como é que... olha, o barco, o mar batia em cheio, o barco até ficava assim tolo. É verdade. Agora dá para rir, naquela Era altura tolo. O medo que nós estava era o mar batia no barco e o barco podia descozer, abrir água e catapum. E o mestre disse, cuidado, e ninguém vinha cá acima, tudo lá embaixo. E assim foi. E morreu alguém da sua família? Nada. E morreram amigos, não? Morreu um homem na Rosa Faustina, um primo meu. Muito bem. A Maria Emília tem uma história também muito a contar, porque ao que julgamos saber, claro que a Maria Emília, mulher de pescador, ficava em casa, cuidando da gestão da casa. Eu trabalhava na praia. E também trabalhava na praia, claro que as mulheres trabalhavam na praia também e geriam o orçamento da família. Só que a Maria Emília viu-se sem marido, o seu homem ficou no mar. Ficou, e foram 3 irmãos. 3 irmãos, meu Deus. Que a minha sogra tinha. 3 irmãos, um genro e 2 sobrinhos. E que idade tinha o seu marido? O meu marido tinha... A gente naquela época era homem, agora é marido. Tinha 33 anos. Que engraçado o seu homem. Naquela época era homem, era tudo homem. meu homem. E a minha mulher. 33 anos. Quantos filhos é que tinha, Maria Emília? Fiquei com 5 filhos. Para criar. Para criar. O mais velho tinha 8 anos. E um de 6 e um de 4 que já faleceu-me. Tenho sempre no meu coração. E uma menina de 2 e este tinha 10 meses. Eu fiquei com 29 anos. Portanto, esse senhor, aquilo que saberá é através daquilo que foram contando ao longo dos anos, não é? Porque Pois não terá é. memórias dessa Tinha altura. 10 meses e eu tinha, Maria Emília, eu tinha 29 anos. E como é que uma jovem de 29 anos, não é? Aliás, vocês viveram sempre com o credo na boca, mulher de pescador é assim Foi. mesmo. Mas como é que depois sobrevive com 5 bocas para criar? Tive que trabalhar. Em quê? Eu trabalhava na praia, que a minha mãe tinha um grande armazém de sardinha. Sim. E eu trabalhava. Mas vida muito dura. Era. Grande sofrimento. E penso que o corpo do seu marido o mar nunca devolveu, pois não? Não, meu marido nunca mais veio. Nem ele nem o meu cunhado. Mas ele nunca apareceu. Durante muitos anos, claro que todo o ambiente piscatório, não é? Toda aquela cidade de Matosinhos, na altura era completamente diferente, devia estar muito marcada pelo sofrimento, porque estamos a falar de 152 pessoas que perderam a vida. Ficaram muitos órfãos. Muitos. O caso do seu filho, o Fernando. E eu mais viúvas também. Eu sou a única viúva do naufrágio. É a única viúva? Todas já faleceram. A única viúva viva, sim. E as minhas cunhadas e tudo, que eu quero ficar... Aliás, nós estamos a ver uma fotografia do seu casamento, no dia em que tinha casado, então, com o seu marido e o seu filho. Mas já agora, Maria Emília, voltou a namorar ou não? Ficou sempre respeitando a memória do seu marido? Sim, senhora, só amei os meus filhos. Mas o meu homem dizia assim, eu fui para o mar, mas filhos meus não me pôr os pés no mar. Não deixou que nenhum deles fosse pescador? Não, senhora. Daquilo que a sua mãe sempre lhe foi contando, vocês sempre viveram este dia depois, a partir do momento... É evidente que a minha geração, que nasceu em 47 e com família, que morreu 6 pessoas, todos os anos, durante o ano, se cultivava o naufrágio. Ou seja, a família... Ainda por cima, quando aquelas famílias todas foram dizimadas, acontece, não é? Que a família está restrita a 12 barcos ou 13. Na altura do naufrágio éramos 150 barcos. Está a ver aí? Cada barco tinha 40 pessoas, uma média, e eram as conservas e era o Porto Leixões. Ou seja, há 60 anos, Matosinhos, estas coisas eram os barcos de pesca. Claro, era isso. Digamos, o Porto Leixões e as casas de conserva. Ou seja, era uma terra, digamos, laboriosa, mas estava restrita, digamos, a estas atividades. Ok. Muito obrigado pela vossa presença. Fazemos aqui uma breve pausa para um compromisso publicitário, já voltaremos.